Pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito da transformação de radicais duplos em radicais simples. Como assim, professor? Ó, imagina que eu tenho aqui um carinha assim, ó, uma raiz de A mais raiz de B. Ou seja, eu tenho uma raiz dentro da outra raiz e eu quero transformar esse radical duplo em radicais simples. Então, o que eu vou fazer? Ó? Tem uma formulinha aí para a gente seguir. Ela fala assim, ó, é o A mais raiz de A quadrado menos B dividido por 2. E tudo que eu faço desse lado, eu vou fazer do outro lado, só com um sinalzinho negativo. Então, ó, como no meio é mais, aqui também fica mais. Ó. Então, fica raiz quadrada de A menos raiz de A quadrado menos B sobre 2. Essa é a formulinha que a gente vai seguir. Uma outra formulinha, se aqui for menos, ó, se for menos, é uma outra fórmula. A gente só vai inverter o sinal. Que fica assim, ó. Se eu tenho a raiz de A menos raiz de B, nós vamos ter a mesma coisa lá em cima, ó. Raiz de A mais raiz quadrada de A quadrado menos B. Tudo isso dentro da raiz dividido por 2. Aqui, ó, quando é mais, a gente coloca mais. Quando é menos, vira menos. Então, menos raiz de A menos B de A quadrado menos B, tudo isso sobre 2. Pessoal, então essa formulinha aí para a gente resolver os exercícios. Olha só o primeiro exercício que vai aparecer aí para nós. Ele fala assim, ó, para a gente tirar, transformar em radicais simples, o raiz de 2 mais o raiz de 3. Como que eu vou transformar? Primeira coisa que eu vou fazer nesse exercício, eu vou analisar se ele obedece uma pequena condiçãozinha. Aqui, ó, esse cara aqui precisa ser um quadrado perfeito, tanto aqui embaixo, aqui, aqui, aqui. Então, o A quadrado menos B tem que ser um quadrado perfeito, senão a gente não vai conseguir fazer. E se eu analisar aqui no nosso exercício, quem que é o A, quem que é o B? Ah, o B é o 3, o A é igual ao 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 3, 1. 1 é raiz, tem raiz quadrada. Então é um quadrado perfeito. Então a gente pode prosseguir no exercício. Então, ó, tudo isso daqui, quem que vai ser o A? O A vai ser o 2. O B, o 3. Então a gente vai substituir na fórmula usando esse carinha aqui de cima, ó, porque o sinalzinho aqui do meio é mais. Então, ó, vai ser igual a raiz do A, que é o 2, mais raiz quadrada do A ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos o B simples, não é ao quadrado. B dividido por 2. Aqui no meiozinho é mais, então a gente vai colocar mais aqui. Raiz de quem mais? Do A, que é o 2, menos raiz do 2 ao quadrado, menos o 3, tudo isso sobre 2. Pronto, agora é só a gente resolver essa continha aqui. Olha só, aqui dá para a gente resolver. Então vamos fazer por etapas para não errar. Vai ficar raiz de 2. Professor, não posso cortar esse 2 com esse 2? Não pode cortar. Ó. Aqui é mais. Só pode cortar quando é vezes, senão a gente já tinha cortado. Aqui agora, ó, raiz 4 menos 3 dividido por 2. Aí mais raiz de 2 menos raiz de 4 menos 3 sobre 2. Resolvendo esse cara, aqui 4 menos 3 é 1, então vai ficar raiz de 2 mais raiz de 1 sobre 2 mais raiz de 2 menos raiz de 1 sobre 2. Ah, professor, por isso que tem que dar o quadrado perfeito? É, porque a gente tira do quadrado e transforma em radicais simples. Então aqui, ó, vai ser o 2 mais 1 sobre 2 raiz mais 2 menos 1 sobre 2. Aí esse carinha aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 1 sobre 2. Professor, dá para resolver mais ainda? Claro que dá. Ó. Esse carinha aqui
esse carinha aqui, ó, se a gente quiser continuar a nossa continha, dá para continuar, porque esse cara aqui é raiz de 2 e raiz de 2, ó. Se eu quisesse escrever esse cara assim, ó, raiz de 3 sobre raiz de 2, mais o raiz de 1 é o próprio 1, então 1 sobre raiz de 2, poderia, ó. Aqui eu não preciso nem calcular o MMC, porque tem raiz de 2 e raiz de 2, então esse carinha aqui seria no denominador raiz de 2, e em cima no numerador raiz de 3, mais 1. Senhor, dá para continuar? Claro que dá. Ó. Não tem raiz de 2 embaixo? A gente aprendeu a racionalizar. Como que eu racionalizo? Raiz embaixo, raiz em cima. Multiplica todo mundo lá. Aqui a gente vai fazer chuveirinho, aquela coisa toda. E embaixo vai ficar só o 2. Então aqui fica raiz de 3 vezes 2, já que é uma única raiz, mais raiz de 2. Todo mundo, ó, racionalizando já, é o raiz de 2. É o raiz de 2 ao quadrado. Então, esse cara aqui, ó, vai ser igual. Aqui a gente vai ter que é raiz de 6 mais raiz de 2. Corta esse cara com esse cara sobre o 2. Essa é a resposta do nosso exercício. Mas, professor, sempre vai ser assim? Olha só, às vezes vai aparecer exercício desse tipo, ó, raiz de 3 menos 2 raiz de 2. Esse caso aqui, ó, o 2 está fora. Então ele não respeita a nossa formulinha, onde ele fala que é o A menos raiz de B. Porque a formulinha é essa daqui, ó. Quando é menos, vai ficar a raiz de A mais raiz de A quadrado menos B sobre 2, menos, porque é menos aqui, raiz de A menos raiz de A quadrado menos B sobre 2. Se o 2 está fora, não está respeitando esse cara. Então a gente vai ter que colocar esse cara dentro da raiz. Mas como que eu jogo ele dentro para a raiz? Ué, eu posso elevar ele ao quadrado e jogar para dentro. Porque se eu tiver assim, ó, 2 raiz de 2 é igual a raiz de 2 vezes 2 ao quadrado. O 2 ao quadrado eu posso tirar da raiz e transforma nesse cara. Assim como eu posso jogar para dentro da raiz também. Então nós vamos fazer isso. Aí a gente consegue transformar nesse carinha aqui. Olha só, se eu jogar lá para dentro, vai ficar a raiz de 3 menos a raiz de 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. Então esse cara inteiro aqui vai ser a raiz de 3 menos raiz de 8. Vamos ver se é um quadrado perfeito? Ó, A ao quadrado menos B. 9 menos 8, 1. 1 também é raiz, também tem raiz. Então é um quadrado perfeito, a gente pode continuar a nossa conta. Então vamos fazer, como que fica? Ó, nós temos que esse carinha aqui vai ser o A e esse carinha aqui vai ser o B. Então, substituindo na nossa fórmula, vai ficar a raiz do A, que é o 3, menos raiz de 9, que é o 3 ao quadrado, menos 8, dividido por 2, menos a raiz do 3, aqui é mais, ó. Aqui é mais, no primeiro é mais, no segundo que é menos. Menos a raiz de 9, que é o 3 ao quadrado, menos o 8 sobre 2. Professor, você está fazendo meio direto. Agora a gente já pode fazer um pouquinho direto. Porque ó, o exercício ele fica bem curto. Se a gente fizer, ó, aqui vai ser raiz de 1, 3 mais raiz de 1 sobre 2, menos 3 menos raiz de 1 sobre 2. Aí a raiz quadrada de 1 a gente sabe que é o próprio 1. Então vai ficar 3 mais 1 sobre 2 menos 3 menos 1 sobre 2. Todo mundo pela raiz. Aqui, ó, 4 sobre 2. Então, raiz de 4 sobre 2 menos raiz de 3 menos 1, 2 sobre 2. E a gente ainda pode simplificar esse cara igual a 2. Pode simplificar esse cara igual a 1. Então vai ficar raiz de 2 menos 1. Essa é a resposta do nosso exercício. Mas, pessoal,
Olha só um exercício aí que não vai dar certo. Se a gente fizer assim, ó, raiz de 2 menos 3 raiz de 3. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer, vai transformar esse cara no formato raiz de A menos raiz de B, porque não tá. Então a gente vai ter que jogar esse 3 lá para dentro. Jogando 3 lá para dentro, nós vamos ter que vai ser 2 menos o 3 vai para dentro com quadrado, então é 3 vezes 3 ao quadrado. Se eu quiser depois tirar ele para fora, eu tiro a raiz e aí volto o que era antes. Aí aqui, ó, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3, 27. Então esse cara vai ser igual a 2 menos raiz de 27. Se a gente montar esse cara aqui, que é a formulinha lá do nosso, vai ser a raiz de A mais raiz de A quadrado menos B sobre 2 menos, porque aqui é menos, raiz de A menos raiz de A quadrado menos B sobre 2. Vamos fazer só esse meiozinho aqui, ó, só para a gente ver se vai dar certo. Se a gente fizer, ó, aqui vai ficar o A ao quadrado. Ó, vou fazer só esse pedacinho aqui, ó, A quadrado menos B. Se eu fizer esse cara, o A a gente tem que é o 2 e o B a gente tem que é o 27. Esse aqui é o B. Então vai ficar 2 ao quadrado menos 27. Opa, aí não deu, ó, porque vai ficar 4 menos 27, que é igual a menos 23. Aí não tem raiz. Como não tem raiz, a gente não consegue transformar em radicais simples.